Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal História de Guerra. O tema de hoje é a Revolução Cubana de 1959. No meio de tanto clamor por liberdade, por comida, por igualdade, por democracia em Cuba, nada mais justo do que falarmos sobre a Revolução de 1959. Antes de falarmos do que foi a Revolução ou sobre as figuras que são importantes no cenário desta Revolução, vou mostrar onde está localizado a ilha de Cuba. Cuba é uma ilha paradisíaca no Caribe, muito próxima aos Estados Unidos da América. Mas então, o que foi a Revolução Cubana? A Revolução Cubana foi um processo revolucionário responsável pela derrubada do governo ditatorial imposto por Fulgêncio Batista, que resultou na tomada do poder da guerrilha liderada por Fidel Castro no ano de 1959. Apesar de, a princípio, não se basear em uma ideologia socialista, o movimento cubano acabou se alinhando ao comunismo soviético. Vale ressaltar que até mesmo o próprio Fulgêncio Batista chegou ao poder através de um golpe, da mesma maneira que queriam fazer com ele. O mundo não gira, ele capota. A outra coisa interessante, na época de Fulgêncio Batista, Cuba era intensamente comparada a Las Vegas, pois era um paraíso dos cassinos. Beleza? Fidel Castro, um jovem advogado, tenta diversos movimentos jurídicos para derrubar o Fulgêncio Batista. Porém, ninguém se importava com o que ele dizia, já que o sistema é corrupto e ele era muito jovem. Então, Fidel apela para meios não tão democráticos e jurídicos. O principal evento que antecedeu a Revolução Cubana de 1959 foi o assalto ao quartel Moncada, em Santiago de Cuba. Em 26 de julho de 1953, a ação liderada pelo então estudante Fidel Castro tinha por objetivo entrar no quartel e pegar as armas que lá se encontravam para distribuir entre a população e iniciar uma ação para destituir o general Fulgêncio Batista. Porém, a invasão ao quartel militar falhou e vários dos envolvidos foram condenados, mas Fulgêncio acabou por dar anistia a vários cabeças do grupo em 1955, incluindo a Fidel Castro, que após sair da prisão foi ao México preparar sua próxima jogada contra o governo cubano. No México, Fidel Castro organizou um grupo de guerrilheiros, com o apoio de guerrilheiros como Ernesto Che Guevara, Camilo Cienfuegos e do seu irmão Raul e muitos outros. Em 1956, desembarcaram em Cuba a bordo do iate Granma. Depois do primeiro combate com as tropas do governo, acabaram por perder muitos homens e os sobreviventes se embrenharam nas selvas de Sierra Mestra. Ali, o grupo cresceu rapidamente com o apoio dos camponeses locais. Na selva, Fidel pôde treinar seus homens, preparar emboscada contra alvos militares, pensar em armadilhas e muito mais, tudo baseando-se em táticas de guerrilha e combate na selva, com pequeno apoio da União Soviética. No dia 1º de janeiro de 1959, após sucessivas vitórias militares e a ocupação de várias cidades e povoados, Che Guevara e Camilo Cienfuegos entram em Havana, capital de Cuba. Fulgêncio Batista foge de avião para a República Dominicana. Fidel chega à capital no dia 8 de janeiro, sendo recebido com grande manifestação popular. Invasão da Baía dos Portos. No discurso proferido em 16 de abril de 1961, Fidel Castro anuncia ao mundo que Cuba passava a ser um país socialista. No dia seguinte, a ilha é invadida pelo sul, mais precisamente na Baía dos Porcos, por exilados cubanos que haviam sido treinados pela CIA. Para quem não sabia, muitos cubanos fugiram para os Estados Unidos, porém depois acabaram voltando para Cuba para atacar Cuba, mas isso fracassou. Derrotados pelo governo cubano, a maioria dos invasores se rendeu e seria preso e executado. Contudo, Castro fechou um acordo com empresas americanas em troca de investimentos. Parte deles pôde voltar aos Estados Unidos. Como eu disse, parte, sendo que uma parte morreu ou foi presa e torturada. Dessa maneira, os Estados Unidos respondem com um embargo econômico em 1960, proibindo o comércio de seu país com Cuba. Mais tarde, ainda no início da década de 1960, Cuba começa a receber apoio financeiro da União Soviética, e já em 1962 também recebe armas nucleares soviéticas, e isso foi a maior crise nuclear que se passou nas Américas. Porém, isso é conteúdo para outro vídeo, capite? A Revolução Cubana e sua virada ao socialismo incendiou o mundo na década de 1960. Com o sucesso da Revolução, a esquerda latino-americana passou a acreditar que seria possível chegar ao poder. Posteriormente, Cuba inicia a Operação Carlota, onde interferiu em diversos países africanos como Angola, Cabo Verde, Guiné, Guiné-Bissau, Etiópia, Congo, Argélia e Benin, a fazer a independência deles e implantar um governo socialista. Sim, Cuba enviou militares à África para apoiar revoluções.
Não muito diferente dos Estados Unidos da América, que eles tanto criticavam na época por interferir em países que não queriam sua ajuda. Parece que o oprimido passou a ser o opressor, não é mesmo? Bom, o mundo, como eu disse, o mundo não gira, ele capota. Por sua parte, Che Guevara reorganizará o sistema econômico da ilha e posteriormente pedirá a Fidel Castro que o deixe continuar a espalhar as ideias revolucionárias pelo mundo. Assim, Che Guevara se dirige à Bolívia, onde é assassinado em 1967. Vale ressaltar que Cuba não é nenhum paraíso. Era uma ditadura sangrenta onde opositores eram perseguidos, mortos e torturados. Imigrantes eram caçados e interrogados pelo serviço de inteligência cubano como se fossem espiões. Che Guevara matou muitas pessoas simplesmente pelo fato dele ser homofóbico. Isso mesmo, se você fosse... Eu não posso falar a palavra aqui, mas acho que vocês já entenderam, né? Che era uma pessoa homofóbica, ele deixou isso muito claro em diversos momentos da sua vida. Eu posso fazer um vídeo só sobre ele, se vocês quiserem, então deixem nos comentários. Ele era uma pessoa homofóbica, extremamente radical, ele não concordava se você discordava dele. Complexo sim, mas se você discordava dele, a maneira mais fácil de conversar com ele era num paredão e na ponta de um fuzil. Então, era a morte na certa pra você, ok? Fidel Castro morreu em 2016 em Havana, vítima de causas naturais. Vale salientar que a CIA tentou matar ele dezenas de vezes e falhou em todas. Acho um pouco exagerado esse fato, pois a CIA sempre trabalha com altas taxas de sucesso. Talvez, na minha opinião, algumas das tentativas de homicídio a Fidel sejam forjadas apenas para aumentar a popularidade dele e ter mais críticas contra o governo dos Estados Unidos, seja pelo fato de tentarem matar ele e também terem fracassado sobre isso. Bom pessoal, o vídeo já ficando por aqui, espero que tenham gostado, forte abraço a todos, deixem suas críticas, comentários, seus elogios e não se esqueçam, SOS Cuba, Cuba Libre!